IF para fazer os exames. A gente tem falado aqui sempre, né? Tem esclarecido que a gente tem um sistema de drive-thru, inclusive também de coleta domiciliar, para a testagem do Covid-19, né? As pessoas têm buscado muito, talvez muito por isso também, tem diminuído a subnotificação, algo que a gente vem falando muito aqui desde o começo da pandemia. As pessoas têm testado mais e por isso também os números têm aumentado na cidade. Obviamente tem mais gente sendo testada, o que nos leva a crer também que tinha muita gente infectada que sequer sabia disso. Mas muitas dúvidas surgem nas pessoas, até porque tem vários métodos de testagem para o Covid-19. O IF tem alguns desses métodos, né? Os mais importantes você encontra lá. Doutor Marcos, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui. Já vou começar perguntando uma dúvida que talvez seja a principal das pessoas. Qual teste fazer para cada caso? Quem tem sintoma, quem não tem sintoma, o que é indicado para cada pessoa e a confiabilidade de cada tipo de teste para cada situação. Porque, por exemplo, tem gente que está com uma febre ou que está com uma coriza. O que é que essa pessoa faz? O que é que vai ser suficiente para ela? Quem está assintomático e quer saber se tem o vírus de forma assintomática ou não, o que é que deve fazer? Um ótimo dia, prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez no nosso Bom Dia Feira, doutor Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvintes do programa Bom Dia Feira. Um abraço ao Gilson Barbosa e aos ouvintes aí do programa, Fernando. Realmente, assim, existem muitas dúvidas, né, a respeito de que momento, qual exame fazer, como fazer. Bem, se a pessoa está com sintoma, né, como falta de ar, pode ser a perda do paladar, do olfato, a tosse, uma dor de cabeça, né, cansaço. Necessariamente não se apresentam todos esses sintomas, Fernando, às vezes apenas um, né? E se a pessoa estiver com sintoma, tem que fazer o RT-PCR, porque é o exame que detecta a presença do vírus. Então, se a pessoa está com sintoma, né, ela está no período ali em que o vírus ainda está latente no seu organismo. A gente até recomenda, né, que quando tiver com sintoma, aguarde aí pelo menos 2, 3 dias para poder fazer o exame, porque é quando você tem uma maior facilidade de detecção do vírus. Então, isso é bem claro, né? Então, quem tem sintoma tem que fazer RT-PCR. Às vezes alguém fala, eu quero fazer outro exame que entrega no mesmo dia, porque a RT-PCR nós não entregamos no mesmo dia. E que entrega no mesmo dia é a pesquisa de anticorpos. Mas, né, a pesquisa de anticorpos, nesse momento aí, né, ela é apenas uma triagem, porque se o indivíduo está com vírus, né, ele está sintomático, então tem que fazer o RT-PCR. Isso aí tem que ficar muito claro para as pessoas. Se tiver sintoma, tem que fazer o RT-PCR. Bom, doutor, a gente tem então essa situação. Tem sintoma, tem que fazer o RT-PCR. Quem não tem sintomas, fica livre escolha? O RT-PCR também vai ter a mesma eficácia? Ou aí tem que ser mesmo o teste de anticorpos para saber se já teve contato com o vírus ou se porventura tem de forma assintomática? O ideal, Fernando, é que se faça uma espécie de pesquisa epidemiológica. Está sem sintoma, mas, por exemplo, você teve contato uma hora com alguém que está sintomático, você trabalha com alguém, você teve contato com alguém recente com sintoma, entendeu? Então, isso tudo tem que se investigar, né? Se você teve um contato recente com uma pessoa, que a pessoa está sintomática ou fez um exame e deu positivo, mesmo assintomático, tem que fazer também RT-PCR. Eu não tenho sintoma nenhum, não tive contato com ninguém, estou no meu isolamento. Aí sim, você pode fazer você pode fazer um teste sorológico para pesquisar se está com anticorpos, né? Mas assim, está sempre uma questão que a gente tem colocado, olha, nesse momento agora de pandemia, se você tem um teste com anticorpos positivos, né, tem que ficar com a pulga atrás da orelha. E aí, se você teve sintoma há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, tudo bem, você agora já está com os anticorpos no seu organismo. Mas se você não teve sintoma, né, nem agora, nem 1 mês atrás, nem 2 meses atrás, deu anticorpo positivo,
E aí é uma sugestão fazer o PCR, porque possa ser que tenha tido um contato recente com o vírus, né? Bom, fala-se muito também, doutor Marcos, de falso positivo, falso negativo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso para a gente, até e a importância até de fazer o teste correto para cada situação, talvez venha a minimizar isso. E qual é o grau de confiabilidade de cada tipo de teste? O que é que a pessoa deve fazer para evitar o falso positivo e falso negativo? Bom, isso aí se diz respeito aos testes imunológicos, não aos testes sorológicos. E não é só a questão do teste, Fernando. É também, como eu falei há pouco, entender cada caso, né? Eu tenho dito sempre às pessoas, olha, a questão do diagnóstico sorológico do coronavírus não é uma conta assim de 2 mais 2 que dá mais 4, não. Você tem que investigar, você tem que entender direito. Então, por exemplo, se a pessoa está com o vírus, aí vai e faz o teste sorológico, né? Aí o teste sorológico dá negativo. Fala, o exame está errado. Não é assim. Os anticorpos, eles só são formados no organismo a partir de 7 dias após o contato com o vírus. Mas o que a gente tem observado, Fernando, é que necessariamente muitas vezes acaba não se observando. E aí tem várias situações, que pode ser desde o teste, né, como também do próprio indivíduo. Tem estudos aí que a gente tem observado, até fora do Brasil, de pessoas que estão há 53 dias com o vírus e não tem nenhum anticorpo formado, né? Isso é uma coisa assim que chama muita atenção. Então, a questão dos testes, né, existe também, isso enquanto os testes, a questão de uma falsa negatividade, principalmente os anticorpos IgM, isso já é esperado, né? Então, os chamados testes rápidos, eles muitas vezes apresentam um índice maior de falso negativo, pessoas que já teriam esse anticorpo da classe IgM e não são detectados nos testes rápidos. Os testes automatizados, eles têm uma sensibilidade e especificidade muito maior, mas mesmo assim, né, pode também acontecer um falso negativo. E falso positivo é possível, doutor Marcos? Como? E o senhor falou aí do falso negativo. Falso positivo também pode acontecer, o contrário? Olha, pode, mas até então assim, a gente não tem tido informações, né, principalmente a nível da literatura. O que se fala mais é de um falso negativo, de você não detectar um anticorpo, né, da classe IgM principalmente. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, velho, a gente está no momento como se fosse assim, estamos fazendo um inquérito epidemiológico. O mais importante agora é saber se a pessoa está com vírus. Se a pessoa faz um exame e dá positivo na sorologia, seja da classe IgM e até da classe IgG, né? Então, pronto, se deu um IgG positivo, você não tem sintoma nenhum, né? Nem agora, nem um tempo atrás, né, recomenda-se fazer o PCR. Eu tive sintoma, deu um IgG positivo, né? Eu tive sintoma há 1 mês, há 2 meses, porque a gente tem visto casos, Fernando, de pessoas que tiveram a sintomatologia do Covid em janeiro, em fevereiro, em março, entendeu? Então, ele não está aqui da agora, não. Já faz um tempo aí que algumas pessoas, inclusive pessoas que tiveram viagens ao exterior, né, tiveram já o contato com o vírus e desde março, desde fevereiro. Então, se a pessoa faz agora e deu um IgG positivo e teve esses sintomas aí nesse passado, tudo bem. Mas se agora ela teve um IgG, não teve sintoma nenhum, ou teve um sintoma recente, né? Porque a gente tem visto alguns estudos de que em algumas pessoas o anticorpo da classe IgG, ele se formou primeiro que o da classe IgM. Então a gente está no momento como se fosse de um inquérito epidemiológico. Se o anticorpo hoje dá positivo, então você tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque se você não teve sintoma nenhum, né, no passado, até para a classe IgG também, né, a recomendação é fazer um RT-PCR.
Bom, muito se fala também a respeito de estar ou não imune após ter o vírus. Porque muita gente. Tem gente que chega ao absurdo de falar: "Eu vou fazer o teste, tomara que dê IgG positivo, tomara que eu já tenha o anticorpo e não tenha mais a doença." Tem isso mesmo, a pessoa fica de fato imune, tem estudo que comprova isso, ou é algo ainda que o cuidado tem que ser mantido mesmo após esse período? Tem que ser mantido, Fernando. Os estudos, né, não estão assim muito claros, entendeu? A gente está vivendo um momento novo. O problema assim, é que, infelizmente, nós somos muito imediatistas, né? E queremos resolver as coisas de uma hora para outra. E a gente está convivendo com algo que é muito novo, né? Para todos, para a ciência, né? Para os cientistas, perdão, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, é algo que a gente tem que estar observando, a gente está aprendendo ainda coronavírus, nós não sabemos ainda sobre o coronavírus, Fernando, na verdade. Nós estamos aprendendo. E o mais importante nesse instante é todos nós cooperarmos, cada um, né, dentro de suas possibilidades, para que a gente possa, né, torcer que logo venha surgir alguma vacina, algum medicamento para que esse problema possa ser sanado. Porque enquanto não tiver uma vacina, né, a gente vai ter que passar por, né, situações aí muito parecidas com o que a gente está vivendo no momento, nesta atualidade. Bom, doutor Marcos, para a gente encerrar, eu queria falar como é que tem sido feito esse contato laboratório, prefeitura, inclusive, governo do estado, que tem feito o próprio controle do número de casos, porque as estatísticas têm crescido muito, tem se atribuído também ao maior número de testes, e isso deve muito aos laboratórios privados, sobretudo IF, que tem aí drive-thru, tem coleta domiciliar. Como é que é feito esse contato? Por exemplo, uma pessoa deu positivo, a autoridade de saúde municipal de tempo em tempo está pegando esses casos, a prefeitura tem procurado vocês, como é que tem sido esse contato? Sim, Fernando. Existe todo um protocolo, né? Inclusive periodicamente nós temos reuniões para sabermos, né, as atualizações de como fazer a comunicação, mas diariamente nós enviamos tanto para a Secretaria de Saúde do município, como para a Segunda DIRES, que fica a Segunda DIRES, não, né, o Núcleo de Saúde aqui em Feira de Santana. Então, diariamente eles são informados a respeito dos resultados. E a respeito desses resultados, tem testado muito positivo aí? Como é que está essa questão? Ou felizmente a gente tem mais negativos que positivos? Como é que está? Claro, talvez estatística nesse momento, a todo momento tem novos testes, seja difícil, mas como é que está a percepção nesse sentido? Olha, o índice de positividade tem aumentado muito, Fernando, né? E aí, por isso que a gente tem visto, né, esse aumento aí de número de casos positivos, né, e isso aí não só no IF, como nos laboratórios e na própria prefeitura, né, que também faz os testes, né. A questão do contato agora é uma coisa, assim, apenas alertar as pessoas, né, a questão de que muitos ainda, Fernando, infelizmente, acho que não entenderam. Então, pessoas que estão fazendo festas, fazendo encontros pessoais, de amigos. E aí acontece isso, né? Um indivíduo contaminado, ele contamina todos que estão ali no ambiente, né? Então a gente vê aí que no São João não, né? O feriado, né? Referente ao São João, muitas pessoas fizeram festas, Dia das Mães, Semana Santa, né? E os fins de semana, né? A gente fica sabendo de relatos de pessoas que estão se encontrando, então a gente não pode fazer isso de forma nenhuma. Temos que trabalhar, quem vai trabalhar, trabalha, volta para casa, né? Nesse momento a gente tem que evitar realmente esse contato, porque senão a gente vai fazer com que esse número aumente, né? E isso pode vir a causar problemas, entendeu? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Eu sei que para muitas pessoas não é fácil essa questão do isolamento, mas é um momento novo e todos nós precisamos fazer isso. Doutor Marcos, a gente agradece a entrevista, a disponibilidade de falar conosco. Realmente são momentos que a gente precisa estar esclarecendo as pessoas a respeito da testagem do Covid, o que é mais indicado, até para que o resultado seja o mais confiável possível, né? A pessoa tem que saber qual teste fazer mesmo para cada caso, né? Sintoma, sem sintoma.
para poder a gente ter uma testagem mais precisa da população. A gente agradece, viu? Um grande abraço para o senhor, um excelente dia. Me permita só uma outra coisa também. Esteja à vontade. Que no nosso caso, eu acredito que aconteçam com outros laboratórios, às vezes até na própria prefeitura, as pessoas fazem exame, né? E muitas vezes elas não levam o médico. Então tem que ter uma interpretação médica, uma interpretação clínica, né? Porque às vezes a pessoa fica confusa, você entendeu que aquilo ali, não, você tem que mostrar ao médico, porque ele vai avaliar a sua epidemiologia, vai avaliar a sua situação, né? Então isso aí requer muito cuidado, né? Para que a pessoa sozinha ali recebeu o resultado, né? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, ela está com sintoma, ela vai e faz o teste sorológico, dá negativo. Aí ela bota na cabeça dela que ela acha que ela não tem coronavírus. Não é isso, não. O teste sorológico ele vai detectar se tem anticorpos. Naquele momento, né, se ela está sintomática, ela tem que fazer o RT-PCR. Então tem gente que acha que se está com sintoma, eu quero fazer o teste sorológico porque entrega no mesmo dia, né? E aí, deu negativo o teste sorológico, isso pode acontecer, porque o anticorpo só se forma depois de 7, 10 dias. Então tem gente que acha que não estou com Covid, não, né? E isso é um equívoco, viu? Então tem que tomar muito cuidado. Então, tá com o exame na mão, mostra ao médico, né? Isso aí tem que ser fundamental para todos nós. Grande abraço, excelente dia para o senhor. Um abraço, Fernando, bom dia. Obrigado a você, Ana Paula, Dilson Barbosa, aos ouvintes do programa Bom Dia Feira. Conversamos então com o Dr. Marcos Machado, que é responsável técnico, inclusive, do Grupo IF, e é importante